Correspondência do Machado de Assis, vídeo introdutório. Bom, então estou começando aqui hoje um novo projeto no canal. Projeto, é claro que eu quero ir bem devagar, assim como eu faço com as crônicas do Machado de Assis, né? Mais um projeto interessante. Primeiro de tudo, deixa eu apresentar para você um presente maravilhoso que eu ganhei da minha esposa, e falar um pouquinho sobre esse presente, né? Então eu ganhei esse box aqui, coisa linda, né? Da correspondência do Machado de Assis, ok? Correspondência do Machado de Assis em 5 volumes, né? Ele é dividido por períodos, né? Então, por exemplo, o primeiro é de 1860 a 1869, o segundo é de 1870 a 89 e assim vai, né? Essa aquisição aqui é uma aquisição extremamente importante por 2 motivos, né? Para aqueles curiosos, não somente quem gosta do Machado de Assis escritor, mas os curiosos sobre a vida do Machado de Assis. A gente já conversa sobre os motivos para ler as cartas do Machado de Assis. Mas se você gosta do Machado de Assis, essa edição aqui é importante por 2 motivos. Primeira, nessa edição da Academia Brasileira de Letras, você tem não somente a correspondência ativa do Machado de Assis, ou seja, não só tudo aquilo que o Machado de Assis escreveu em cartas, né? Isso eu já teria mais ou menos aqui na edição da Nova Aguilar, das obras completas do Machado de Assis. Eu coloco entre aspas porque se descobriu muitas outras coisas, e muita correspondência que tem aqui, até correspondência ativa, eu acho que não tem aqui, nessas obras completas, né? Então, você tem não só a correspondência ativa, mas a correspondência passiva, ou seja, você tem as cartas que o Machado de Assis recebeu, e isso é muito legal, porque, é claro, aí você pode acompanhar, né, a resposta e a pergunta. Isso é bem interessante. Segundo motivo, esta edição é lindamente rica em notas, né? As notas são muito bem explicadas, as coisas ficam muito claras, né? E mesmo assim elas são profundas, né? Então não somente dos interlocutores do Machado de Assis, mas pessoas ao redor do Machado de Assis, eventos, etc, etc. As notas te localizam bastante. Além disso, tem alguns prêmiozinhos extras, assim, uns agradinhos extras, né? Você tem ali as fotos, né? Tem um nome para isso quando é foto de uma correspondência, esqueci. Mas você tem ali as cartas, né? Então, por exemplo, aqui, essa é a carta do Henrique César Múzio, né? Você tem um manuscrito aqui. Então tem umas coisinhas assim bem interessantes, o manuscrito do próprio Machado de Assis. Você tem uma referência bibliográfica muito grande, você tem índice de personalidades, né? Então é uma coisa completíssima mesmo, em notas e em escopo, né? Então, só para você ter uma ideia, aqui, ó, caderno suplementar, né? Então você tem ali o que deve ser isso aqui, umas 100 e poucas páginas de um caderno suplementar só nessa edição, né? E aí você pode mergulhar nisso daqui e se esbaldar, né? Então é uma aquisição muito feliz, né? Além disso, eu aconselho você a adquirir essa coleção aqui o mais rápido possível, por mais que, como eu, talvez você não tenha tempo para ler tudo, né? Mas isso aqui é bom ter, ok? Isso daqui é bom ter. A gente não sabe quando que vai lançar novamente e depois fica bem caro essas coisas, né? Só para vocês terem uma noção, essa minha
edição aqui das obras completas do Machado de Assis, eu acho que eu paguei em torno de 300 e alguma coisa, R$ 320, né? Que vale a pena, né? São páginas fininhas, assim, de Bíblia, então a gente está falando de milhares e milhares e milhares de páginas. Em teoria, tudo que o Machado de Assis escreveu, né? Hoje em dia, se você for comprar exatamente essa mesma edição, eu até anotei aqui, se você procurar lá na Amazon, tá por R$ 720, ok? E quando lançou, ou próximo do lançamento, ali tava na promoção. Eu acho que é 720 usado, né? Essa edição aqui, que eu ganhei de presente da minha lindíssima esposa, se eu não me engano, ela pagou em torno de 200 e alguma coisa, né? Anotei aqui, com um desconto na Amazon. Essa edição aqui sem o desconto já sobe para... Não, ela pagou 200 e alguma coisa, já sobe para 359. Se essa coisa aqui se esgota, a gente não sabe se vai ter público para comprar correspondência do Machado de Assis. O potencial é que isso daqui suba lá para sei lá quantos, 400, 500 reais. Então, às vezes, compensa fazer um investimento assim e comprar para ter, né? Para ter. Ok. Bom, por que ler a correspondência do Machado de Assis, né? Bom, eu tentei responder essa pergunta quando eu falei sobre por que ler as crônicas do Machado de Assis. Então acho que alguns motivos são bem parecidos. Mas primeiro de tudo, antes de por que ler as crônicas e, no nosso caso, né, a correspondência do Machado de Assis, vamos colocar a coisa em perspectiva aqui, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai para essas áreas, para a gente não criar um fetiche pelo Machado de Assis, embora um pouquinho de fetiche a gente sempre tem, para não começar a focar na vida do cara, nas curiosidades da vida do cara, nas variedades, e esquecer que a coisa mais importante que ele fez, e a coisa mais importante de longe, é a obra dele, né, a literatura dele, né? Então eu diria assim que a proporção que você deve ler Machado de Assis é 80% a obra literária dele e 20% curiosidades, né? Você vai ler uma biografia sobre ele, você vai ler as crônicas, se bem que crônicas tem bastante do estilo, as cartas também, mas as cartas, então você vai ter essa curiosidade de leitor do Machado de Assis, né? Eu colocaria mais ou menos nesses termos, 80% e 20% para qualquer literatura, né? Se você gosta de literatura, o teu esforço deve ser em ler literatura. Se você está lendo muita coisa extra, tanto aqui, né, correspondência, ou teóricos, ou livros sobre esse livro, você está perdendo, talvez você esteja perdendo a mão, né? Ler uma história da literatura e deixar de ler literatura não faz sentido nenhum, né? Você pegar e ler muitos artigos sobre o Machado de Assis e não ler, reler, reler o Machado de Assis não faz sentido, né? Então tenha isso em mente, primeira coisa. Primeiro cuidado que nós temos que ter. Segundo cuidado, não vá começar a ler Machado de Assis, os livros mesmo, contos dele, dando um viés biográfico, né? Então aqui é porque ele fez isso lá na vida dele, aqui é porque ele fez isso lá na vida dele. Lembre-se, é claro que isso acontece, né? Sei lá, um evento trágico aconteceu na minha vida e eu escrevo uma história muito obscura, né? Uma história carregada de sentimentos pesados. Tudo bem, há essa relação, mas quando eu escrevo algo, eu crio um mundo. Se a matéria-prima para isso foi um livro que eu li, um evento que aconteceu na minha vida, a alinhação dos planetas no céu, sei lá o que, isso daí é secundário, né? A história é uma criação nova e a gente tem que encarar a história, por exemplo, o Dom Casmurro, como uma realidade em si própria, né? Não vá cruzar esse limite entre escritor e sua obra, né? Então vamos supor que a gente descobrisse que sei lá, o Thomas Mann, por exemplo, que na minha opinião
talvez seja o maior escritor de todos os tempos, vamos supor que eu descubra que ele foi nazista, né? Não foi o oposto disso, né? Mas vamos supor que eu descubra que ele foi nazista. Olha, se na obra dele não há ideias nazistas, isso é secundário, né? Sei lá, na hora que ele estava escrevendo, recebeu uma luz do céu e esqueceu que era nazista. Não importa, não importa. A obra, ela tem um direito de realidade, né? Às vezes maior que o autor. O que eu quero dizer às vezes maior que o autor? O autor escreve uma obra e tenta dizer, não, essa obra quer dizer sobre isso, isso, isso e aquilo. E às vezes o autor não se tocou que ele mergulhado naquela obra, ele falou algo que ele nem consegue explicar, ele mostrou algo que ele nem consegue explicar. E isso para enfatizar, mais uma vez, o limite, né? Para não começar a ler conto do Machado de Assis, pensar, que morreu o amigo dele, então esse conto é só... E aí você resume o conto não a uma realidade, quer dizer, você não vê o conto como uma realidade, você resume o conto como... Isso daqui, na verdade, ele está passando por um período de luto. E aí é isso que é o conto, é um período de luto. Então, explique o conto, um período de luto. Cuidado com isso, muito cuidado com isso, né? Então, não é esse o propósito. Não é esse o propósito. Então, quais são os propósitos de ler a correspondência do Machado de Assis? Primeira coisa é uma curiosidade natural de quem admira muito, né? Um cara, bem provavelmente, acho que seguramente o Machado de Assis é o maior escritor da língua portuguesa. Ele é o melhor que o Brasil já fez, né? Melhor que o Brasil já fez. Então, não sei se língua portuguesa, não tenho tanta propriedade para falar, né? Tem caras muito... Mas pelo menos no Brasil, ele é o melhor que o Brasil já fez. Então é claro que a gente vai ter uma curiosidade pela vida do cara, né? Ele tem uma vida muito interessante também. Bom, isso é uma curiosidade, né? Mas tem alguns proveitos práticos para leitores, não só de Machado de Assis, mas para leitores, digamos assim, da literatura do século XIX, literatura brasileira do século XIX, literatura do Segundo Reinado, Segundo Império, né? Que é o quê? Primeiro, ao ler o Machado de Assis, você vai ficar automaticamente, como nas crônicas, muito familiarizado com o ambiente da corte, o ambiente histórico e até o ambiente físico, né? Conhecer os teatros, saber que um teatro é mais um teatro assim de humor, de diversão leve, pendendo à prostituição, o outro teatro é um teatro mais sério, esse teatro foi criticado por causa disso, né? Então, só para dar um exemplo, né? Ou um evento histórico, ou algum jornal que aparece, ou, por exemplo, o modo de se vender escravos, etc. Né? Aquilo ali está muito real, porque é tudo muito, é verdadeiro para ele, né? Não é, a gente não está vendo um teórico explicar para a gente. Então o século XIX ele se torna, ele ganha vida, né? E você consegue ler aí literatura do século XIX com esse olhar um pouco mais próximo, né? Por que as pessoas defendem aquela falácia que não há comunicação, né? Eu nunca vou poder entender o século XIX porque eu não vivi no século XIX. Então eu só entendo o Machado de Assis do século XX, século XXI, né? Por que existe essa falácia? Porque é muito difícil você fazer o trabalho de entender. Você vai fazer um trabalho de formiguinha, você vai entender aquela padaria específica, depois você vai entender aquele tipo de barco específico, depois você vai entender aquele ministério específico. Mas tem como ser feito, a única coisa que é muito difícil. E a gente não precisa colocar em termos de eu entendo o século XIX, eu não entendo o século XIX. Há possibilidade de entender, mas você tem que ir caminhando, né? Então, correspondência e crônica traz muita cor para isso, né? E você não fica imaginando o Dom Pedro I como uma figura fria, assim como é o Dom Pedro, no caso do Machado, assim, Dom Pedro II, né? Então, era um imperador. Não, mas mas qual que era a relação real? As pessoas criticavam, as pessoas elogiavam o imperador, as pessoas tratavam como se fosse tipo a rainha da Inglaterra. E aí você precisa deixar as pessoas daquele tempo falarem para você o que era, não uma terceira pessoa te explicando, né? Então essa é uma vantagem enorme.
enorme. A segunda vantagem é o próprio vocabulário, né? Tem palavras que pra gente é só através do dicionário. Então a gente procura o dicionário e a gente pensa que o Machado de Assis está em tom, né? Em tom grandiloquente. Mas talvez essa expressão específica, na época do Machado de Assis, era uma expressão corrente que você usa na rua. É até uma expressão assim, quase como uma gíria, né? E é difícil pra gente ter esse tipo de noção. E novamente, por causa disso que as pessoas dizem, às vezes, que não tem como entender esse tipo de coisa. Tem, só que é muito, muito, muito difícil. Então, ao você ler crônicas e cartas, você vai começando a pegar essa linguagem, o que é linguagem cotidiana, o que é linguagem grandiloquente, o que é linguagem política e assim por diante, né? Isso ajuda bastante. Por exemplo, a ironia do Machado de Assis, né? Você começa a ler crônicas de diversos autores daquele tempo, você vê que tem um certo tipo de ironia que era comum, né? Um certo tipo de perspicácia que era comum. O Machado excedia aquilo ali. Então você vai sentindo essas coisas, né? Bom, e aí por último, claro, entender o gênio, né? Como eu falei, é secundário, mas sempre pode ajudar um pouco você entender o gênio. E você começa, mais uma vantagem, você começa a vislumbrar o estilo dele, né? O cara que tem um estilo literário, o estilo literário da pessoa é o modo como ele vê a vida, né? Digamos assim, um autor de verdade, um escritor de verdade, não um escritor que se imposta, ele se veste de escritor na hora de escrever e na hora que ele vive ele é uma outra coisa, né? Ele escreve difícil, pensa difícil quando ele escreve, mas no dia a dia ele não pensa nada, né? Tô falando de um escritor de verdade, né? Um escritor de verdade, ele não para de ser escritor. Ele está com os filhos dele, ele é escritor, ele sempre é escritor, porque é o modo como ele vê o mundo. Então a gente tem a oportunidade de ter um acesso um pouco maior a esse Machado, né? E aí a gente poderia continuar enumerando vantagens aqui. Uma outra que me vem à cabeça agora é o que o Machado faz quando ele não está tendo um público direto, né? Então os leitores da crônica, ou nesse caso um interlocutor ali na carta. Quanto de convenções sociais ele é obrigado a usar quando ele está escrevendo uma carta e como que ele se liberta disso, ou deixa isso para trás, ou deixa isso de lado quando ele está escrevendo um romance, por exemplo, né? Tudo isso é muito, muito importante. Uma outra coisa bem interessante que vai acontecendo conforme nós vamos lendo correspondência, crônica, né? Essas coisas vão se cruzando, então você reconhece um evento da crônica que você está lendo na correspondência, que tem uma referência num conto, então as coisas vão fazendo muito mais sentido. Não são unidades flutuando num espaço obscuro, né? Bom, a introdução já ficou bem grandinha, mas então o meu propósito é ler, comentar as notas aqui também, explorar um pouco o nosso grande mestre.